Olá, boa noite. A RBS TV realiza a partir de agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Pelotas. É um encontro entre os candidatos que atendem aos critérios estabelecidos pela legislação eleitoral. Uma oportunidade para você que nos assiste conhecer mais sobre as propostas de cada um. Além de Pelotas, debates estão sendo realizados nesta quinta-feira em Bagé, Santa Maria, Santa Rosa, Erechim, Caxias do Sul e Porto Alegre. Por critério adotado pela Rede Globo para todas as emissoras afiliadas do Brasil, foram convidados a participar do debate os candidatos de partidos, coligações ou federações de pelo menos 5 parlamentares no Congresso Nacional no dia 20 de julho, conforme a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no estúdio da RBS TV em Pelotas estão os candidatos: Marciano Peronde, do PL, Irajá Rodrigues, do MDB. Também conosco o candidato Reginaldo Batti, do PDT. Fernando Estima, do PSDB. E Fernando Marrone, do PT. Vamos agora, todas as regras deste debate foram apresentadas previamente e acordadas com os representantes dos candidatos. Nossa transmissão traz os recursos de acessibilidade determinados na lei eleitoral, closed caption, libras e audiodescrição para pessoas surdas e com deficiência visual. O debate desta noite é baseado em perguntas e respostas entre os candidatos para que cada um apresente o seu plano de governo e a gente conhece um pouco mais das regras desse debate a partir de agora. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para as perguntas são livres. O candidato sorteado previamente escolhe a quem irá fazer a pergunta e terá 30 segundos. O escolhido tem 1 minuto e 30 segundos para sua resposta. O candidato que perguntou terá 1 minuto e 15 para réplica. O mesmo tempo de 1 minuto e 15 também será o da tréplica do outro candidato. O segundo e quarto blocos terão temas determinados, escolhidos por sorteio aqui no estúdio. Os tempos definidos são os mesmos dos blocos de tema livre. 30 segundos para pergunta, 1,5 para resposta, 1 minuto e 15 para réplica e 1 e 15 para tréplica. Nos 2 últimos blocos, o mesmo candidato pode ser escolhido para responder, no máximo, 2 perguntas. Na parte final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais, também em ordem sorteada anteriormente. No caso de um candidato citar o adversário de modo ofensivo, com agressões ou ofensas pessoais, a produção do debate poderá conceder a este 1 minuto para que ele responda às ofensas, desde que o citado sinalize na hora o pedido de direito de resposta. Caso ainda haja a oportunidade de resposta, réplica ou tréplica do candidato que se sentir ofendido, não será concedido tempo adicional para o direito de resposta. Lembrando que esse direito de resposta se limita a ofensas no campo moral e não a avaliações negativas sobre propostas de governo ou desempenho administrativo. Então, vamos começar. Candidatos, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao estúdio da RBS TV. Como já explicamos, esse primeiro bloco é de tema livre. Pela ordem já estabelecida anteriormente em sorteio, o candidato Irajá Rodrigues fará a sua pergunta. Candidato, a quem o senhor fará a sua pergunta? Ao candidato Peronde. O senhor tem 30 segundos. Candidato, o senhor chegou há algum tempo a Pelotas, mas já deve ter visto que as condições do nosso calçamento, da pavimentação, geralmente não são boas. Vem a chuva e deixa tudo enlameado e eu pergunto qual a sua providência no sentido de melhorar as condições de esse calçamento enfrentar o tempo. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Bom, primeiro, nós temos que pegar e respeitar um pouquinho a população. Hoje o povo está no meio de buracos. Nós precisamos olhar para o povo
e melhorar a vida de quem está, principalmente nos bairros e no interior. É muito difícil de circular, nós precisamos pavimentar mais a cidade, precisamos trazer mais investimento em pavimentação e precisamos até material, tem cascalho que pode se colocar e poder ter uma rua muito mais adequada do que tem hoje. Outra coisa, se passa patrola na rua, não se faz valeta na beira das ruas, então a água acumula no meio e acaba dando muito buraco. Então, se fizer a drenagem das ruas, simplesmente a drenagem já vai ajudar e muito, porque hoje as ruas são completamente esburacadas, alaga, chove, alaga a rua e não tem muito o que fazer. Então, temos que fazer a drenagem, tanto de água quanto a tubulação de esgoto, que vai melhorar e muito, porque hoje a cidade, qualquer chuvinha alaga, dá buraco em todas as ruas, porque falta zeladoria, falta o cuidado com a rua e o respeito com a população. Porque hoje, tu tenta acessar qualquer bairro ou até a entrada da cidade, tem buraco. É difícil ter alguma rua sem buraco. Nós temos que reativar a usina de asfalto para poder fazer esse asfalto na cidade e trabalhar com pavimentação. Mais pavimentação, principalmente onde passam os ônibus. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 15. Candidato, nós temos falado a respeito de uma mistura de resíduos de carvão de pedra com calcário como uma forma barata, eficiente e já há muito tempo demonstrado pela Cientec, órgão de consultoria do governo do estado, sediada em Porto Alegre, e se eu não lhe pergunto se não gostaria de experimentar, se chegar à prefeitura, experimentar esse sistema, porque as demonstrações feitas são de molde a complementar aquilo que se tem observado na prática, é que o sistema provoca a criação de uma mistura que é extremamente resistente e duradoura e barata. No nosso caso mesmo, a nossa proposta é no sentido de vir de candiota o excesso do carvão já deteriorado e substituir por esse sistema. Candidato Perondi, o senhor tem 1 e 15. Tudo que for feito para melhorar a vida de quem mora em Pelotas, se for com essa mistura e se ela for viável, certamente será feito. Nós precisamos melhorar a vida do povo, de quem vive no bairro, de quem vive no centro, acessibilidade. Se for viável, será feito. Tem outra coisa que nós temos que fazer, é trazer, porque tem em Candiota, se leva o lixo para Candiota. Nós temos que fazer um aterro sanitário em Pelotas, porque diminui 1.300.000 mês só no transporte e baldeação do lixo e depósito em Candiotas. Isso é um valor muito alto. Dá para fazer ele aqui e ainda rentabilizar com uma usina de transformação do lixo em gás natural, gerando energia. Então, nós podemos sim melhorar ou fazer essa liga de asfalto aí, que eu acho que seria muito viável, mas não com o caminhão que volta do lixo, porque isso tem que fazer aqui, reduzindo 1.300.000 por mês só de transporte. E se for viável e se for um produto muito bom, a liga de asfalto que o senhor fala será muito bem-vinda e aplicaremos nas ruas, porque tem que melhorar a vida do povo, tem que melhorar as ruas e hoje é uma das principais reclamações em Pelotas. Agora, então, é a vez do candidato Marciano Perondi, do PL, fazer a sua pergunta conforme ordem de sorteio. Candidato, para quem será? Bate. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Hoje é um dia muito importante, onde aqui será definido quem será o próximo prefeito e quem liderar a cidade nos próximos 4 anos. A prefeita de Pelotas falou que antes de tapar o buraco das ruas, tem que tapar o buraco das contas. Bate, o que você acha dessa afirmação? A candidata que hoje é representada aqui pelo Fernando Estima, que é do PSDB. Candidato, o senhor tem 1 e 30 para sua resposta. Obrigado. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Quero cumprimentar todos os candidatos em nome do Dr. Irajá, o nosso decano.
A situação da Prefeitura de Pelotas é, no mínimo, muito complicada. A Prefeitura tem 420 milhões em empréstimos, mais de 400 milhões devem precatórios, que são processos judiciais. Tem 100 milhões de dívidas previdenciárias, tributárias e de outras naturezas, porque também não paga os seus fornecedores. E tem apontado um déficit que parece que vai desaparecer de quase 300 milhões deste ano de 2024, que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhadas pela própria prefeita. Obviamente que a situação de Pelotas é muito complicada. O que a gente vai fazer para resolver isso? Nós vamos diminuir o número de CCs, vamos acabar com os contratos de consultoria milionários com as empresas de São Paulo, na área de gestão, ou na área de saúde, ou na área de educação, e vamos, obviamente, auditar todos os contratos da atual gestão para que a gente possa, assim, buscar o equilíbrio fiscal, ou seja, nós vamos reduzir as despesas, vamos qualificar as receitas e, desta forma, vamos buscar o equilíbrio fiscal para que Pelotas possa novamente ter capacidade de endividamento e de investimento. A réplica, candidato 1,15. Com certeza. A diminuição da máquina pública, a diminuição do número de CCs é fundamental. Tem que ser nomeado CCs, ao invés de um CC, tem que nomear o funcionário público com um cargo com uma FG ou um cargo de chefia. Vai diminuir muito o custo que hoje temos com o funcionalismo público. Mas em questão, se o governo do PSDB afirmou que é melhor, antes de tapar o buraco das ruas, tapar o buraco das contas, ele também deve ter tirado o valor do postinho de saúde, da UPA, porque hoje não tem médico, não tem cirurgia. Além de não tapar o buraco das ruas, não pagou o médico, não consertou o colégio. Então tem muitos problemas. Para tapar o rombo de 300 milhões de reais que tinha previsão para o final desse ano, a prefeitura fez o quê? Não prestou o serviço à população, não tapou o buraco da rua, não pagou teu médico, não pagou tua cirurgia. Você em casa, quantas pessoas você conhece sem cirurgia, sem exames? Por que não foi feito? Para pagar uma conta da incompetência do próprio governo, que tinha 300 milhões. Não prestou o serviço à sociedade. Para quê? Para sobrar dinheiro para terminar as contas no azul. É isso que nós queremos para Pelotas? Candidato, 1,15 para sua tréplica. Candidato Peronde, eu sei do tamanho da situação, do buraco que Pelotas está. Sei das dificuldades das unidades básicas de saúde, sei que lá não estão os médicos, sei que lá não tem vacina, sei que lá não tem infraestrutura, não tem geladeira. Eu sei a parte da zeladoria que a cidade, os buracos, as valetas, o lixo que está espalhado por todas as vilas e bairros de Pelotas. Sei também que faltam creches para as crianças, sei que faltam vagas no ensino fundamental e me preocupa muito quando o candidato da situação pretende pedir mais 4 anos para tentar agora fazer um futuro diferente. Ora, o futuro é feito com novos atores. O futuro não pode ser feito com repetições. O tempo não tem restituição. E você, eleitor, tem uma oportunidade ímpar neste momento de realmente olhar para o futuro e deixar para trás o passado, que em nada mais vai contribuir conosco. Então vamos em frente, vamos pensar a Pelotas que nós queremos, vamos imaginar a cidade que nós queremos, para que a gente possa sonhar juntos, mas acima de tudo, ter atitude para mudar o que está aí, ter atitude para transformar a nossa cidade de novo na Princesa do Sul. Tempo, candidato. Agora é a vez do candidato Reginaldo Batti, do PDT, fazer a sua pergunta conforme a ordem já pré-definida. Candidato, para quem será? A pergunta será para o candidato Marrone. 30 segundos, por favor. Marrone, a questão do transporte público em Pelotas tem sido, de novo, para os nossos moradores, um grande transtorno, né? E eu te pergunto, quais são as medidas que você imagina ou tem no seu plano de governo para que a gente possa melhorar, qualificar o transporte público em Pelotas, dando assim um pouco mais de comodidade aos usuários dos ônibus e outros meios de transporte de Pelotas? Candidato, o senhor tem 1,30.
Boa noite, Luísa. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite àqueles que nos acompanham. Em especial, uma boa noite ao doutor Irajá, que é um exemplo para os nossos jovens. Aos 88 anos, continua apaixonado pela democracia. Primeiro, nós vamos fazer o caminho do ônibus, com os recursos do PAC, colocar todas as vias onde o ônibus passa asfaltada para que diminua o custo do transporte coletivo, diminua o tempo nesse transporte e dê mais conforto para os nossos passageiros. Segundo, vamos fazer a substituição da frota por frota elétrica. Há financiamentos hoje para a transição energética e que se pode, sim, até 2030, substituir a nossa frota e ter uma tarifa mais adequada. E é preciso ampliar os horários, os itinerários, ter mais ônibus circulares para que as pessoas possam... A mobilidade é um direito das pessoas, então a prefeitura tem obrigação de fiscalizar o sistema de transporte, ampliar o número de vias e fazer a transição energética com ônibus elétricos. Vamos fazer também novas obras de infraestrutura para que a cidade possa resolver os seus problemas de mobilidade, que não é só no transporte coletivo, né? Os problemas de mobilidade afetam a todos na nossa cidade. Candidato. A mobilidade urbana tem a ver com o transporte de passageiros, tem a ver com o deslocamento das pessoas que andam em seus veículos e também de cargas que transitam por dentro da cidade. Obviamente que nós precisamos reestruturar todas as nossas vias, inclusive criando viadutos em áreas que são hoje complicadíssimas, como a Fernando Osório com a Salgado Filho. Precisamos reestruturar isso tudo. É claro que também precisamos alargar onde está hoje, onde passam os ônibus. Temos que melhorar as condições das vias que passam os ônibus, temos que expandir os horários, porque as pessoas não estão conseguindo ir e voltar para trabalhar, porque os ônibus estão restritos. Nós vamos reduzir as tarifas de ônibus de Pelotas, vamos fazer a transição também para outros modais de transporte coletivo, inclusive o elétrico, e nós queremos também reduzir para a tarifa zero todo o transporte coletivo para a colônia de Pelotas, para garantir não só que eles venham e possam vir à cidade, mas também para garantir o turismo. E, por fim, nós vamos ampliar e qualificar as ciclovias de Pelotas. Candidato Marrone, 1h15. Pelotas precisa de obras de infraestrutura. A entrada da nossa cidade, da Fena Doce até a Praça 20 de Setembro, é uma BR. E nós vamos buscar o compromisso do governo federal para duplicar, fazer 2 viadutos, um na rodoviária e um na Teodoro Miller, duplicar Teodoro Miller, que é a nossa interbairros, desde o Atacadão até a Pinheiro Machado, isso é um compromisso nosso, e fazer a nova estrada para o Laranjal e para a Z3. Né? O nosso trânsito está cada vez mais insuportável. As pessoas levam muito tempo para se deslocar na nossa cidade e é preciso que a gente assuma essa atitude de ter novas obras de infraestrutura. Portanto, tanto no transporte coletivo tanto no transporte individual, a cidade precisa buscar os recursos do PAC, fazer mais infraestrutura para ter mais conforto e mais qualidade no transporte. A questão das tarifas dos transportes nós só vamos vencer quando nós conseguimos diminuir o custo do transporte. Diminuir significa as ruas asfaltadas onde passa o ônibus e os ônibus elétricos, aí sim vão poder diminuir as tarifas. Agora, então, é a vez do candidato Fernando Estima, do PSDB, fazer a sua pergunta, que obrigatoriamente precisa ser ao candidato Irajá. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos, aos telespectadores, à RBS pela organização, num dia em que jamais imaginaria que estaria aqui, no dia em que a RBS e a Globo se despedem do Cid Moreira. Minha solidariedade à família e todo o grupo RBS. Doutor Irajá, pauta saúde, uma pauta relevante, prioridade para nós. Como o senhor acha que nós podemos melhorar a questão da saúde em Pelotas? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Nós iniciamos esse processo
no primeiro e no segundo governo que eu fiz à frente da Prefeitura de Pelotas. Aí nós construímos, nós e o nosso sucessor, José Maria Carvalho da Silva, construímos a quase totalidade dos postos de saúde. Agora é fazê-los funcionar, é colocar médicos e atendentes suficientes para que eles funcionem. Candidato. O senhor tem 1h15, candidato. Bom, nós estamos comprometidos, e vocês que estão em casa, é importante saberem disso. Eu tenho um compromisso de fazer um mutirão para zerar as nossas filas. Como é que nós vamos fazer isso? Garantindo médicos, equipe completa e remédios em todas as nossas unidades de saúde, nos postos de saúde. Esse é meu compromisso e eu estou assumindo com vocês, está escrito, diferente de outros projetos de plano de governo que nada dizem. Além disso, é importante destacar que nós vamos ampliar os horários nos postos de saúde nos bairros. E também enfrentar o que falta agora da obra do nosso Hospital de Pronto-Socorro, que é uma obra relevante, feita com recurso do Estado, com recurso do município, e certamente virá o complemento necessário, porque a gestão da saúde ela é tripartite, e nós vamos contar, sim, com a colaboração tanto da União quanto do Estado para a gente conseguir colocar esse projeto de pé. O Hospital de Pronto-Socorro é o equivalente a um atendimento. Primeiro que ele, além de hospital, ele é um pronto-socorro. E nós vamos conseguir estender esse atendimento também para cirurgias, porque são 159 leitos e 5 blocos cirúrgicos. Candidato, o senhor tem 1h15 para sua réplica. Tréplica, desculpa. Eu entendo que nós precisamos muito deste novo pronto-socorro. Na verdade, Pelotas tem colocado sobre os ombros a administração tripartite e participado com quase todos os recursos de maneira permanente. Agora, se trata de conseguir que o Estado efetivamente cumpra a sua promessa de entregar este pronto-socorro, este hospital novo, que é uma necessidade para que a população toda se beneficie desta obra do governo do Estado e se diga, então, que mais uma vez a metade sul foi lembrada porque ela foi esquecida durante tantos anos em tantas coisas que às vezes nós chegamos a duvidar que se complete essa obra em tempo razoável. É isto. Obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Fernando Marrone fazer a pergunta para o candidato Fernando Estima. Candidato, nós enfrentamos na nossa cidade um problema muito grave na área da educação. O IDEB da nossa cidade é menor, hoje ele é menor do que era há 4 anos atrás, quando a sua administração assumiu. E nós também não temos todas as vagas necessárias para atender as nossas crianças. Como é que o candidato pretende resolver isso? Candidato, 1h30. Eu já assumi isso no plano de governo, que está bem escrito, com todas as nossas diretrizes. Diferente do seu, que é uma carta em branco, que é um perigo. Nós vamos contratar as vagas necessárias. Era bom dizer que tínhamos uma falta de 1.000 vagas para o total de 30 mil alunos que temos, e agora já vai reduzir mais 200 vagas, tanto porque estamos entregando na Vasco Pires uma nova escola com 130 vagas, e eu tenho um compromisso: nenhuma criança fora da escola. Nós não temos nenhuma condição de deixar a educação falhar desta forma. Então eu vou enfrentar isso de frente e podem contar com isso. Além disso, o nosso plano vai ter uma reforma em todas as escolas permanente, para que a gente garanta a qualidade na área escolar, para que o educador se concentre naquilo que é importante, no calendário escolar e na educação, em vez de ficar na manutenção da escola. Então nós temos uma proposta bem clara. E a questão do IDEB, nós já debatemos da outra vez. O IDEB, na crise que nós tivemos climática, o nosso foi de 4,9.
E o seu IDEB foi um dos piores da história, foi 3,9. Isso já tinha ficado claro em alguns debates, mas claro que aqui merece a gente reiterar que a sua administração, que não foi boa, é só voltar no tempo e pesquisar, e o senhor foi amigo da escola, mas não foi um amigo do IDEB, certamente. Fernando Estima, não existia IDEB entre 2001 e 2004. O IDEB é de 2007. É de lá para cá que se mede os índices da educação. Naquela época havia outro indicador. E a nossa cidade tinha um indicador acima da média nacional. E tanto que eu recebi o prêmio Prefeito Amigo da Criança, o que me honra muito. E mais, a tua campanha fala lá na televisão, no tempo do Marrone não tinha escola de tempo integral. Não existia tempo integral. Mas nós tivemos um compromisso com as crianças, nós fizemos o segundo tempo, nós tínhamos 2.000 crianças que ficavam no turno inverso, ou nas escolas, ou nos campos de futebol, e não ficavam expostos à rua. Então, a nossa proposta agora é, sim, buscar a escola de tempo integral, que tem um programa do governo federal para isso. As 12 creches que vocês não construíram e que estavam à disposição, e não era de 2009. Agora, em maio de 2024, maio de 2023, o presidente Lula disse, toda obra parada pode entrar com o projeto que nós vamos alcançar os recursos. E vocês entraram com um projeto só de 4 escolas. É por isso que falta vaga para as nossas crianças. Candidato Fernando Estima, 1h15. Reparem, é por isso que nós estamos aqui, porque você tem que separar o que é verdade e o que não é verdade. Está faltando com a verdade novamente. Primeiro que depende 100% do governo federal. Como aconteceu agora, não houve os repasses e houveram cortes. E essas 12 escolas, que ele disse que veio recursos que nós não usamos, não é verdade. O governo federal licitou 16 escolas para cá, e ficou devendo, numa licitação nacional, 9.000 escolas. E Pelotas até agora não foi contemplada. Nós vamos seguir, vocês têm que ter certeza, nós vamos seguir. Eu estou comprometido em não deixar nenhuma criança fora da escola. Mas não pense que a gente vai ter a garantia do governo federal de repassar os recursos. Agora, em plena pandemia, em plena calamidade, os recursos que chegaram aqui foram insuficientes. Blefaram números que até hoje não chegou. O senhor acabou de dizer numa outra oportunidade que chegou em Pelotas R$1 bilhão. Onde é que está esse R$1 bilhão? Então é importante que vocês hoje comecem a decidir o voto de vocês, porque diferente do que foi dito aqui pelo Peronte, não termina agora, tem um segundo turno e nós vamos ter condições de debater com vocês melhor todas essas pautas no segundo turno. Bom, o candidato Fernando Marrone pediu direito de resposta. A nossa produção vai analisar e em seguida nós traremos então a resposta. Assim nós encerramos o primeiro bloco do nosso debate para a Prefeitura de Pelotas. Depois do intervalo, os candidatos farão perguntas com tema determinado por sorteio ao vivo. Lembrando que este debate está sendo transmitido também pelo G1 RS e pela Gaúcha Zona Sul. Nós já voltamos. RBS Eleições 2024. Estamos de volta com um debate entre os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Neste bloco, os candidatos farão as perguntas com tema determinado. Como que vai funcionar? 15 temas estão dentro desta urna. Esses temas foram previamente encaminhados para as assessorias dos candidatos e antes de cada pergunta eu vou sortear um destes temas. Ao todo, 10 serão sorteados, já que serão 2 rodadas neste e no último bloco. Vamos sortear então. O primeiro tema é educação. Pela ordem já estabelecida em sorteio, quem começa perguntando nesse bloco é o candidato Marciano Perondi. Pode indicar quem é o candidato? Bate. Você tem 30 segundos. Bate. Hoje a educação de Pelotas ela está entre as últimas colocadas, com menor investimento em educação. Como é que você vê e como é que você pretende
resolver o problema da educação e como é que você enxerga o jeito que é tratada hoje a educação em Pelotas, com colégios que qualquer chuva alaga e molha, tem que suspender as aulas por uma chuva, com falta de creche e com professores, às vezes, com muito pouco, os alunos não conseguem... Tá. Tempo, candidato. Candidato Batti. Candidato Peronte, a educação é um problema em Pelotas. Não faltam vagas apenas na educação infantil, como alega o candidato da situação. Na verdade, faltam vagas também em outros anos do ensino fundamental. Isso é fácil a senhora e o senhor verificarem. Basta olhar o portal de vagas da Prefeitura Municipal de Pelotas e lá estarão os problemas. O Conselho Tutelar é outro órgão que a senhora pode buscar informação. Na verdade, falta tudo na educação em Pelotas. E aí a gente tem falta de vagas, baixa alimentação de baixa qualidade para as crianças, não tem plano de carreira para os professores. Eles não ganham o piso salarial, não tem absolutamente nada. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos valorizar os professores sob a ótica do aluno, obviamente, temos que ter o aluno como foco, valorizar os professores, recuperar a infraestrutura das escolas de ensino fundamental, reformar alguns espaços de algumas escolas fundamentais que estão hoje para receber os alunos da educação infantil, temos que adaptar esses espaços, porque nós não podemos esperar pela construção de novas escolas infantis. Em março do ano que vem, nós precisamos ter essas crianças na escola. Esse é o nosso compromisso, colocar todas as crianças na escola até março. Tempo, candidato, por favor. Candidato Marciano, 1h15. Eu entendo muito bem o que falta na educação, afinal, fundei o Colégio Praça 15 em Pelotas. E eu vejo toda a dificuldade enfrentada por alguém que estuda num colégio municipal. Nós precisamos de infraestrutura, precisamos melhorar a infraestrutura do colégio. Os professores precisam de plano de carreira. Hoje um professor está ganhando a mesma coisa que ele ganhava há 10 anos atrás. Nós precisamos valorizar o professor. Sem valorizar o professor, como é que a gente vai tratar a educação? Precisamos de escola de turno integral. No turno da tarde, o aluno pode desenvolver esporte, ele pode desenvolver algumas oficinas. A mãe desse aluno pode trabalhar, porque se a mãe não consegue, tem que cuidar o filho no turno inverso, ela não consegue trabalhar. E com a mãe trabalhando, melhora a renda da família. Nós precisamos das creches, e tem que ter creches no início do governo já, creche para todas as crianças. Como é que a mãe vai trabalhar se o filho não tem com quem deixar? Nós precisamos dar esse respaldo para a população. E você, mãe que está aí em casa, você pode ter certeza que eu vou olhar para ti. Tu vai ter com quem deixar teu filho e teu filho vai estar muito bem servido na escola e no turno integral em muitas delas. Candidato, 1h15. Uma das grandes preocupações do PDT é com a educação. Somos conhecidos nacionalmente pelo Partido da Educação. E uma das preocupações que nós temos é exatamente em relação à segurança alimentar das crianças de Pelotas. Por quê? Porque quando uma criança não é bem alimentada e não tem estímulos de 0 a 6 anos, essa criança tem o seu futuro comprometido. E quando comprometemos o futuro de uma criança, nós comprometemos o futuro da sociedade. Ou seja, nós do PDT vamos ter um programa de segurança alimentar para as crianças de 0 a 6 anos que efetivamente dê a elas todas as condições para que elas possam se desenvolver como crianças e adolescentes capazes, competentes, capazes de desenvolverem as suas atividades na vida adulta. Esse é o nosso compromisso. Claro, temos um compromisso com os professores da rede pública municipal. Eu sou casado com uma professora municipal da rede de Pelotas. A minha vice-prefeita é professora municipal e o nosso compromisso é pela valorização da carreira da educação como um todo e principalmente com o pagamento do piso salarial dos professores para toda a rede de Pelotas. Tempo, candidato. A gente vai fazer mais uma rodada, então, aqui com o tema. O tema sorteado desta vez é mobilidade urbana. Quem faz a pergunta é o candidato Fernando Estima. Candidato, para quem será a sua pergunta? Pode ser para o candidato Marrone. O senhor tem 30 segundos.
A mobilidade é algo essencial para a gente conseguir fazer uma cidade efetivamente estar ativa, principalmente para a população que mais precisa. Queria escutar quais são as suas propostas para a mobilidade, levando em consideração que foi um dos itens também que lá em 2004 não foi bem sucedido. Queria que o senhor pudesse ter a oportunidade de nos dizer como é que o senhor pretende melhorar a mobilidade em Pelotas. A mobilidade urbana é um direito da população. Ela foi equiparada com o direito da educação e da saúde. Portanto, é um dever da prefeitura, né, ter um sistema de mobilidade que seja capaz de atender às necessidades da população. Mas hoje nós não temos mobilidade no nosso município porque, primeiro, não tem rua para andar, né? É um buraco dentro do outro. Não temos os horários a serem cumpridos pelo sistema de transporte coletivo e nem o tempo necessário para que as pessoas cheguem no seu trabalho, no seu lazer, enfim. Então, nós temos um projeto muito claro, é o caminho do ônibus. A prioridade é asfaltar todas as vias por onde passa o transporte coletivo. Esse era um projeto que estava incluído nas verbas do Banco Mundial. Foi aprovado no Congresso da cidade em 2004, mas o recurso do Banco Mundial chegou nas mãos de outras administrações e que não priorizaram o caminho do ônibus. Então nós temos que retomar esse projeto agora com os recursos a fundo perdido do PAC e ter o caminho do ônibus. E mais, né? Mudar a frota diesel para frota elétrica. E isso vai permitir com que caia o custo do transporte coletivo e que as pessoas tenham mais conforto, mais segurança e um tempo menor nas suas viagens. O candidato estima tem 1 minuto e 15. Nos bairros a gente percebeu bem a dificuldade, é para vocês que eu falo. Realmente temos que melhorar todas as vias onde transitam os ônibus. Mas vamos fazer isso com recurso e esforço local, porque se esperarmos do governo federal, continuaremos esperando por um bom tempo e não virá. É o que tem acontecido na prática. Também quero garantir para vocês o que já foi feito na zona rural, equiparando a tarifa com a zona urbana, o que foi um ganho tremendo. Fazem 4 anos que não há aumento da tarifa do ônibus. Nós vamos melhorar na questão do ônibus também todos os aplicativos para conseguir ter uma interação melhor, poder pagar pelo aplicativo, poder olhar as paradas de ônibus com mais qualidade. Então nós vamos melhorar toda a infraestrutura e principalmente rever contratos, recalcular, fiscalizar. Eu vou pessoalmente estar comprometido com a expansão dos horários e com o cumprimento dos horários. E esse é um grande desafio para quem estuda à noite ou para quem sai a trabalhar pela manhã cedo, precisa ter a garantia da mobilidade apropriada. E fiquei curioso, não veio na proposta sua de mobilidade, a questão do trem, que o senhor investe e aposta na mobilidade interregional, pelo que eu pude entender. O senhor tem 1 minuto e 15, candidato. Eu acho que o senhor está meio confuso. Eu nunca falei em trem. O trem que eu falo e que defendo é um trem de passageiros que ligue Pelotas e Rio Grande. E isso é uma necessidade, porque o polo naval vai voltar, a exploração da bacia Pelotas vai voltar e nós precisamos de um transporte barato, ágil, né, ligando as nossas 2 cidades. Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa região. A mobilidade urbana na nossa cidade, ela não funciona porque nós não temos pavimento. E as ruas que foram pavimentadas, os recursos que foram usados para fazer asfalto, como por exemplo a Fernando Osório, não presta mais, agora tem que fazer de novo, vão gastar mais 12 milhões para refazer a Fernando Osório. A Ferreira Viana é a 3ª vez que é refeita e assim não sobra dinheiro para que a gente possa fazer as vias nos bairros e que o transporte coletivo possa circular, né, o caminho do ônibus possa ser todo asfaltado. Portanto, o nosso compromisso é, sim, buscar os recursos do PAC. Agora, o candidato está sempre com essa desculpa que o governo federal não faz. É uma forma, né, de se isentar dos problemas e não enfrentar. Nós vamos enfrentar, vamos buscar os recursos e vamos reconstruir a nossa cidade com união. Candidato. Antes da gente sortear o próximo tema, queria dizer que a nossa produção, juntamente com o jurídico da RBS TV, negou o seu pedido de direito de resposta. Vamos dar andamento, então, mais um tema para ser sorteado. O tema agora é segurança. Quem faz a pergunta
por ordem de sorteio já pré-estabelecida, é o candidato Irajá. Para quem o senhor fará, candidato? Para a minha esquerda, o Bate. Desculpa, candidato, o candidato Bate não pode, mas nem ele, nem o Marrone. O senhor tem o candidato Peronde, Estima, para fazer a pergunta. Então, eu pergunto para o candidato Estima. O senhor tem 30 segundos, candidato. Pergunto quais as providências dentro do seu plano de governo para melhorar as condições de segurança da nossa cidade, de vez que eu entendo que a responsabilidade maior é do governo do Estado, uma vez que, pela Constituição, cabe a ele essa obrigação. Mas, de qualquer maneira, já se acostumou a Prefeitura a desenvolver um trabalho Tempo, candidato. anexo. Sua resposta, por gentileza, candidato, 1 minuto e 30. Para vocês que estão em casa, que me conhecem, que eu sou um gestor, eu vou trabalhar fortemente para incrementar um projeto que já é sucesso, chamado Pacto pela Paz, mas que merece mais investimento. Recentemente, a Prefeitura colocou mais 51 agentes novos, nomeou um grupo importante de profissionais para auxiliar, junto com a Guarda Municipal, na questão do pacto. O pacto não é só da Prefeitura e nós temos que fortalecer. Ele reduziu em 70% todos os principais índices de roubo, assalto, de criminalidade. Ele é um sucesso. Nós vamos apoiar a Guarda, os agentes de trânsito e todas as autoridades para que a gente continue avançando nesse sentido. Mas um destaque também é a questão da Patrulha Maria da Penha. Nós precisamos dar uma atenção maior para o indicador, que a segurança tem que estar sempre vigilante. E há alguns indicadores que precisam realmente dar atenção. Então eu vou dar uma atenção especial para você, mulher, porque nós temos que seguir na missão de proteger as mulheres, porque é inevitável que a gente consiga tirar índices menores dessa absurda agressão ainda de feminicídio em Pelotas e em todo o Brasil. Então contem com o nosso apoio, com o meu compromisso sobre defender mais as mulheres e defender o Pacto pela Paz, porque ele é um sucesso, uma coordenação junto com todas as autoridades policiais e do Ministério Público e da Justiça em Pelotas. Candidato, o senhor tem 1 e 15. Pois eu entendo que cabe ao próximo prefeito fazer uma pressão constante para que o Estado assuma a sua responsabilidade em segurança. Não adianta em todo o país os estados se encolherem na hora de colocar recursos para executar os serviços de segurança, deixando para os municípios. Cabe ao prefeito, representando os interesses de cada um dos municípios, lutar para que haja a designação maior de recursos para a segurança por parte dos governos estaduais. Nessa condição, nós estaremos lutando pelo federalismo para que não haja, como acontece hoje com a Prefeitura de Pelotas, prefeituras não tendo dinheiro para atender às suas responsabilidades, enquanto acaba atendendo responsabilidades que cabem ao governo do Estado. O candidato Estima tem 1 minuto e 15. Essa responsabilidade, doutor Irajá, ela já foi delegada aos municípios para ser tripartite, mas com uma diferença. Diferente da saúde, da educação e da assistência social, que vem recursos, o senhor tem toda a razão, não vem os recursos. Mas se o município não fortalecer a sua base de segurança, não terá outra forma, porque, e repito, apesar do candidato Marrone citar que o recurso federal e depender totalmente do programa do PT nacional, se não vier os recursos, não consegue realizar. Então Pelotas se organizou junto com as demais autoridades policiais, com o que é possível da Brigada, com o que é possível da Polícia Civil, com todos os efetivos, e é um exemplo. O Pacto pela Paz precisa ser fortalecido. E esse é o meu compromisso, porque a gente precisa aumentar a segurança.
Outro fato que aumentou muito a segurança, que nós vamos fortalecer, é a expansão da iluminação. A iluminação nos bairros e nos principais rotas da cidade traz segurança. E tecnologia, fazer um cinturão de acompanhamento de tudo que acontece em Pelotas para a gente proteger ainda mais Pelotas e o cidadão, que é isso que ele precisa como base para se locomover na cidade com segurança. Vamos então ao próximo tema. Habitação. Quem faz a pergunta agora é o candidato Fernando Marrone, que obrigatoriamente tem que fazer ao candidato Irajá ou então ao candidato Peronde. Doutor Irajá, hoje tem um programa do governo federal que é o Minha Casa Minha Vida, que disponibiliza para as prefeituras recursos para a construção de habitações populares para atender o pessoal do cadastro único, as mães que são solo e também, né, os idosos que estão em vulnerabilidade social. Como o senhor compreende esse programa do Minha Casa Minha Vida? Eu entendo. Por favor, candidato. Eu entendo que nós fizemos, quando estivemos na prefeitura, um programa de lotes urbanizados. E daí surgiu a Ambrósio Perré, o Navegantes 2, surgiu o nosso, também incluído no programa, o nosso Pestano, e nós fizemos ao todo a alocação de 12 mil famílias. Essas 12 mil famílias, na verdade, representam 50 mil pessoas ao todo, e isto é uma contribuição enorme de um programa da prefeitura para o drama de habitação vivido pelas populações de baixa renda. Então, eu entendo que, à medida que houver disponibilização de recursos por parte do governo federal, mas recursos efetivos, não promessa só, haverá a possibilidade de atender a esse requisito do nosso programa, como da maior parte dos programas. É preciso fazê-lo e urgente. Candidato 1:15. Eu fui prefeito de 2001 a 2004. Não existia o Minha Casa Minha Vida e nós construímos 1.760 habitações no nosso município. A última gestão conseguiu apenas 250 habitações de 2019 a 2024. A nossa meta agora, para o próximo mandato, é construir 4.000 casas e distribuir essas casas para as pessoas que estão no cadastro único, para mãe solo e pai solo, e incentivar também as cooperativas habitacionais na nossa cidade, a autoconstrução e a construção coletiva. Assim, fazer também a regularização fundiária, que é uma necessidade. Muitas pessoas da nossa cidade não conseguem regularizar o seu terreno e regularizando a sua casa, o seu terreno, valoriza a sua casa e pode também fazer a transferência, mudar de vida e assim por diante. Então, o nosso compromisso para o próximo mandato é 4.000 casas em 4 anos. Já temos o acordo, inclusive, com o Sinduscom. Candidato, o senhor tem 1:15 para a réplica. Eu entendo que esse trabalho junto com a comunidade, em especial aquele que presidiu a construção desses 12 mil lotes urbanizados, diga-se, cada um deles já com o banheiro instalado, dando ao morador as mínimas condições para desenvolver um projeto de viabilidade de residência individual. É gente que passou a ter endereço que antes não tinha. Então, nós abrimos caminho através dessa providência
e entendemos que é preciso retomar esse trabalho. Dá para ter alguns números pequenos em relação a casas, mas lotes dá para ter um número grande e, junto com a comunidade, construir as habitações para que eles possam ter um endereço onde vão residir no futuro. Vamos a mais um tema sorteado aqui ao vivo. O tema de agora é geração de emprego e renda. Quem pergunta é o candidato Reginaldo Batti, obrigatoriamente para o candidato Perondi. O senhor tem 30 segundos, candidato. Candidato Perondi, esse é um tema que nós temos debatido bastante nos nossos últimos debates. E eu gostaria de compreender melhor quais são as suas políticas para a geração de emprego na nossa cidade. 1 minuto e meio, candidato. Bom, a você aí de casa, eu quero lhe dar os cumprimentos que a partir do próximo ano, eu sendo prefeito dessa cidade, trarei o maior desenvolvimento econômico que Pelotas já teve nos últimos anos. Eu sou uma pessoa que veio lá de baixo, fiz toda a minha vida sozinho, cresci e sou um empreendedor, sou empresário e eu pretendo aplicar tudo o que eu fiz na minha iniciativa privada também na pública, trazendo desenvolvimento, trazendo emprego para a cidade. Nós podemos trazer aqui um polo metal mecânico, que é o que eu tinha na minha cidade, lá em Caxias. E outra coisa que a gente pode trazer para cá, gás encanado, para ter energia barata e poder desenvolver esse polo. Podemos trazer também esmagadora de soja, que já estamos em negociação, já estamos em conversa, são mais de R$1,5 bilhão de reais. Nós temos aqui o agro, que é muito forte, e dá sim para trazer essa esmagadora de soja aqui. Dá para criar também uma usina para a extração de álcool de arroz ou de sorgo, que a gente consegue ter uma energia barata, ter álcool aqui na cidade. E isso nós temos aqui todo o produto, que o agro é muito forte. Então não tem porquê nós não aproveitarmos a nossa agroindústria, desenvolvermos a nossa agroindústria e trazer emprego. Hoje a população de Pelotas não tem emprego. Os que estão aqui não fizeram. Os que estão aqui deixaram o povo, tem bairros com 50% sem trabalho. Nós precisamos de dinheiro, emprego. Candidato, 1 minuto e 15. Essa é uma diferença básica de quem sabe que vai fazer e de quem acha que pode fazer, né? É preferível, é possível ter políticas públicas de atração e manutenção de empresas. É preciso ter política de estímulo ao empreendedorismo. Quando eu digo isso, eu digo que Pelotas precisa de ter políticas com, por exemplo, ter um distrito industrial municipal devidamente estruturado, com água, energia, com acesso, com esgoto, enfim, com tudo que é necessário para a atração de novas empresas. Essa política pública, ela tem que apresentar qual é a redução de impostos e tributos que ela vai ofertar para a empresa que quer vir para Pelotas. Tem que ter o quê? Desburocratização. Tem que ter o quê? Um portal online para que a gente possa ofertar Pelotas para captar empresas lá fora. Não é querer trazer a empresa A, B, C ou D. É preciso, primeiro, estabelecer uma política pública de atração e manutenção das atuais, atração de empresas, e também precisamos ter uma desburocratização geral. Candidato, 1 e 15. O que eu bato muito, e já tenho falado nos outros debates, é sobre a burocratização que se tem hoje em Pelotas. É muito difícil de investir aqui. Nós temos que pegar e tornar, por exemplo, o direito ambiental autorregulatório, onde vai diminuir em média 1 ano para uma empresa conseguir uma licença. Nós precisamos diminuir a burocracia e muito. Hoje, se tu quer construir uma empresa, um edifício, tu chega a levar 2 anos e meio para a construção, para ter um alvará de construção. Gente, é muito tempo. Nós precisamos tornar os processos mais ágeis. É dever, sim, de um prefeito
diminuir a burocracia e atrair novos investimentos, ir fora de Pelotas, desenvolver sim, incentivar o produtor daqui, mas ir para fora e trazer dinheiro para cá, trazer investimento para cá, vender Pelotas para o estado, para o Brasil e, quiçá, para um outro país. Nós temos que trazer para cá investimento. A população tem que ter dinheiro, a cidade tem que ter dinheiro. Hoje nós vivemos de comércio, nós precisamos produzir, desenvolver a indústria nacional para que possamos produzir, vende para fora, o dinheiro vem para cá e ele circula no comércio. Então eu pretendo fazer isso, a minha meta é desenvolver Pelotas. Chegamos ao fim do segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. No próximo bloco, mais uma rodada de tema livre em que os candidatos farão perguntas entre si sobre assuntos de sua escolha. Nós já voltamos. Voltamos ao vivo com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Lembrando que ele está sendo transmitido também pelo G1RS e pela Rádio Gaúcha Zona Sul. Neste terceiro bloco, mais uma vez, os candidatos fazem perguntas entre si com o tema livre. E cada candidato neste bloco pode responder até 2 perguntas. Nós começamos com o candidato Fernando Estima, por um sorteio já pré-determinado. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Para quem o senhor fará a pergunta? Fernando Marrone. Candidato, o senhor tem colocado as pautas de desenvolvimento econômico de uma forma, para mim, muito duvidosa e não está claro no seu plano de governo, que, repito, é uma carta em branco de alto risco. Gostaria de escutar um pouco melhor as suas propostas sobre como gerar emprego, renda e efetivamente aumentar a receita de Pelotas para cumprir com todas as metas e não depender tanto de terceiros para isso. O futuro da economia é a economia verde, é uma transição energética que nós temos que fazer. E temos que fazer isso com ciência e tecnologia. Agregando ao polo tecnológico que a nossa cidade tem, com os financiamentos que recebeu da FINEP, 12 milhões de reais do governo federal, né? Alinhar isso junto com as universidades e partir para o futuro, para uma economia, né, que seja com tecnologia e uma economia da biomedicina. Pelotas é vocacionado, é um polo de prestação de serviços de saúde, tem 2 faculdades de medicina, 3 de enfermagem. Nós temos aqui a LifeMed, que é uma grande empresa produtora, né, de equipamentos médicos hospitalares e que hoje tem uma nova fronteira junto com a universidade na biotecnologia. Segundo, nós temos que fortalecer o setor do turismo. Para isso, precisamos preservar os prédios históricos, colocar a nossa cultura em marcha, abrir o Teatro 7 de Abril e manter aberto para que a gente possa expor a nossa cultura e isso atrair, né, turistas para a nossa cidade. Isto aumenta a economia da cidade, né, e desenvolve a nossa cidade. Vamos sim voltar a apoiar o Carnaval com uma importante festa popular da nossa cultura que atrai turistas também para a nossa cidade. E fortalecer a economia local. As empresas locais é que precisam de apoio. Se cada empresa local crescer um pouquinho, nós vamos ter uma economia robusta. Candidato Estima, 1 minuto e 15. Temos alguns projetos que parece que finalmente têm alguma similaridade, que é realmente a indústria criativa, a questão da cultura, o turismo, fortalecer. Esse é um dos meus compromissos fortes, já trabalhei nisso, remontamos o mercado, criamos o parque tecnológico. O projeto que, ora, o senhor fala que é lá na LifeMed é do APL de saúde. Foi um trabalho que eu deixei pronto e para que ele desse continuidade, captasse os recursos e a gente pudesse falar, sim, de um polo na área de saúde com biomedicina, utilizando as nossas universidades. Então, todos os parabéns e nós vamos trabalhar nessa pauta. Mas o que o senhor não aborda é que, ao mesmo momento que o senhor fala de energias novas, o senhor aposta no polo de captação de petróleo. O senhor está falando da Bacia Pelotas. Tá? Ao mesmo tempo, o senhor acaba de ver o seu governo apoiar o Porto de Arroio Sal,
no norte, que afeta diretamente aqui. Nunca vi o senhor envolvido com isso. Ao mesmo tempo que nós temos 6 bi esperando uma decisão do seu governo federal para trazer emprego para 4.500 empresas e podermos entrar com gás. Então não tem coerência no seu discurso. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento claro e que não fique simplesmente dependendo de terceiros. Candidato Marrone, 1 minuto e 15. Novamente, o candidato está confuso. Eu apresentei aqui as minhas propostas claramente e ele repetiu. Mas tem sim uma nova fronteira, né? O polo naval será retomado. E esta retomada do polo naval precisa que a nossa cidade prepare as nossas empresas, capacite os nossos trabalhadores, porque gera muito emprego e bons empregos com bons salários. E a fronteira nova da exploração de petróleo é uma realidade, não depende da prefeitura. E nós vamos precisar muito ainda de petróleo até que a transição energética aconteça. E isso está projetado no tempo. E o Brasil é o país que pode sim fazer essa transição energética, porque nós temos água, nós temos vento, nós temos sol. A nossa cidade não pode ficar fora do polo eólico como ficou durante todo esse tempo. Não teve iniciativa da prefeitura para que a cidade entrasse nessa fronteira de geração de energia. Nós vamos sim buscar esses investimentos porque gera muito ICMS para a cidade. E vamos também para a nova geração de energia elétrica, que é a geração de energia solar. Qualquer pessoa tem em cima da sua casa, mas a prefeitura não tomou nenhuma providência. Candidato, tempo. Por ordem definida em sorteio, quem pergunta agora é o candidato Fernando Marrone. A quem que o senhor direciona a sua pergunta, candidato? Reginaldo Bassi. O senhor tem 30 segundos. Reginaldo, o maior problema da nossa cidade hoje, das nossas famílias, é o problema da saúde. A UPA superlotada, o postinho que não tem médico e medicamento, o pronto-socorro superlotado, sem exames, sem cirurgia e sem especialistas. Como que o companheiro pretende administrar o sistema de saúde da nossa cidade? Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30. A frase que eu mais escuto nas ruas, nas vilas e nos bairros é: eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de ficar doente. Olha a profundidade dessa frase. Por quê? Porque o sistema de saúde de Pelotas colapsou. Em 2022, esse governo contratou lá na Santa Casa 30 leitos antes das eleições. 90 dias depois, eles cancelaram os leitos da Santa Casa. Foi só uma decisão eleitoreira. Nós precisamos estruturar as nossas UBSs, colocar lá os equipamentos, os instrumentos necessários, os médicos e os atendentes necessários. Nós precisamos recuperar fazer um grande mutirão da saúde, e é o meu compromisso. Mas é preciso, Marrone, que a atual gestão pague as clínicas de imagem e os laboratórios, porque eles não pagam. Então a gente não consegue fazer um mutirão da saúde, porque temos aí mais de 50 mil pessoas esperando um exame médico, esperando uma consulta com um especialista ou esperando um procedimento cirúrgico. É lamentável a situação que Pelotas se encontra. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 15. No meu governo, a saúde foi prioritária e vai voltar a ser uma prioridade. Naquele momento, nós estruturamos no primeiro ano o pronto-socorro, o hemocentro, o Melhor em Casa e trouxemos o SAMU. E todos os postos foram reformados e ampliamos um posto na Z13 e um no Cerrito Alegre. E nós vamos repetir isto, vamos colocar novamente os nossos postos com médicos e medicamentos e com a sua estrutura funcionando. Mas é preciso que a gente tenha mais 2 UPAs. Uma cidade com 300 mil habitantes precisa ter 3 UPAs. E que foram prometidas e nunca foram cumpridas, para aliviar a questão do pronto atendimento. E é muito importante que nós vamos ter o novo pronto-socorro.
Essa é uma obra que foi importante, mas precisa sim ser equipada e vai gerar bons empregos na área da saúde. Nós vamos contratar esses empregos, vamos buscar os recursos junto ao governo federal para que a nossa cidade tenha um sistema robusto de atendimento, desde a unidade básica de saúde, a UPA e o pronto-socorro. E assim vamos poder vencer as especialidades e as cirurgias. Candidato, 1 minuto e 15. Marrone, nós vamos implantar em Pelotas, no meu governo, uma plataforma digital de gestão em saúde e assistência que dará condições ao nosso usuário do SUS de marcar as suas consultas, seus exames, seus procedimentos pelo celular. E mais, ele poderá acompanhar, inclusive, a ordem em que está para poder ser atendido. Esta plataforma também permitirá que você tenha na sua mão o seu prontuário com todos os seus exames médicos, inclusive de imagem. Isso vai facilitar 100%. Além disso, Marrone, essa plataforma evita corrupção, evita exames que dizem que são feitos, mas não são feitos. Então, ela é uma plataforma digital com muita tecnologia que já está implantada lá em Brasília, no Hospital das Forças Armadas. É esta plataforma que vai nos ajudar a fazer a gestão da saúde em Pelotas e que vai nos ajudar e vai permitir que o cidadão saiba exatamente qual é a sua posição, evitando aquela coisa de furar fila daqui, furar fila dali, de acordo com o apadrinhamento político. Pela ordem de sorteio, agora é a vez do candidato Marciano fazer a pergunta. Para quem será, candidato? Quem sobrou? Na verdade, nesse bloco, o senhor tem direito a fazer para qualquer um. Eu vou fazer para o Bate. Sim, o senhor tem 30 segundos. Bate, hoje Pelotas ela vive um caos, eu diria, na economia. Precisa melhorar a economia para também a gente melhorar a questão da saúde, que hoje é muito complicado. E além da saúde, educação, fechar o buraco das ruas, melhorar a cidade, nós precisamos de desenvolvimento, de emprego e renda. Quais são as tuas propostas para emprego e renda? O que tu vai trazer aqui para Pelotas de efetivo? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Depois de formulada uma política pública de atração e manutenção de novas empresas, bem como estímulo ao empreendedorismo local, e depois da construção do Distrito Industrial Municipal, nós vamos trabalhar em 5 áreas específicas: economia criativa. Nós vamos trabalhar num APL da saúde, vamos trabalhar com inovação e tecnologia, vamos trabalhar com a agroindústria e vamos estimular ainda mais a indústria da construção civil em Pelotas. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos, inclusive, reduzir ou zerar o ICMS por um determinado período para as empresas que quiserem vir para Pelotas. Nós vamos, por exemplo, acabar com essa aprovação anual da isenção da Minha Casa Minha Vida, que a Câmara faz, e vamos fazer isso de 4 em 4 anos, estimulando a construção civil na nossa cidade. Nós queremos ter uma agenda dentro da economia criativa para que nós sejamos capazes de explorar o nosso patrimônio histórico e o nosso patrimônio cultural, gerando emprego e renda para todos esses atores que atuam na área de turismo, entretenimento, cultura, para que a gente possa gerar emprego e renda durante todo o ano. Uma agenda de janeiro até dezembro. E vamos, obviamente, apostar na inovação e na tecnologia, porque tem muito valor agregado, isso aumenta muito os salários, trazendo muito dinheiro para Pelotas. Tempo, candidato. O senhor tem 1 minuto e 15, candidato Marciano. Eu volto de novo a esse assunto porque é muito importante que uma cidade seja desenvolvida. Quando tu sai de Pelotas e vai passando Porto Alegre, tu percebe uma diferença gigantesca no desenvolvimento econômico. Nós precisamos trazer desenvolvimento a Pelotas. Nós precisamos desenvolver essa cidade que ela vem caindo há mais de 30 anos. Se não fizermos isso, Pelotas vai falir. Pelotas precisa ser reduzido o número de cargos em comissão. Nós temos que nomear funcionários públicos no lugar do cargo em comissão, sem ser aqueles conchavos políticos, porque aí vai diminuir mais de 30 milhões de reais
para os cofres públicos, que a gente tem que melhorar a saúde, que hoje você que está em casa sem cirurgia, eu passei em várias casas, em vários bairros, muita gente sem cirurgia, sem exames. Isso é um tapa na cara da população. A gente precisa ter saúde e educação. Isso é o básico. Isso é o básico. E você que está aí no bairro, o que você pensa de futuro? E seu filho? Seu filho vai embora de Pelotas? Seu filho vai ficar aqui? Nós temos que dar esperança para quem mora no bairro, nós temos que dar esperança para o povo, tem que desenvolver essa cidade, tem que trazer dinheiro, trazer desenvolvimento, como as outras cidades do país. Tempo, candidato. O senhor tem 1 minuto e 15 para a tréplica. Candidato Peronte, quando a prefeitura trabalha, os investidores, quando ela atrapalha os investidores, ela prejudica os trabalhadores. E essa prefeitura atrapalha os investidores, ela atrapalha os empreendedores, porque ela não facilita a vida de ninguém. Ao contrário, parece que eles não querem novos atores econômicos dentro da cidade de Pelotas. Sabe por quê? Porque isso pode modificar as relações de poder, isso pode tirar deles a zona de conforto. Quando a prefeitura atrapalha, os investidores vão embora, não ficam, porque em outras cidades eles são bem acolhidos. E eu sei que gerar emprego e renda é fundamental para todos nós, para que a gente possa ter receitas para cuidar da saúde, para cuidar da zeladoria, para cuidar da educação do nosso povo. Precisamos ter mais impostos, mas para isso temos que ter o quê? Mais empresas. Então, eu quero dizer para você que está em casa, trabalhador, eu acredito que o maior programa do mundo, o maior programa social do mundo ainda é o trabalho. E é trabalho e renda que a gente quer trazer para Pelotas e temos condições de fazê-lo. Dando sequência aí à nossa rodada, agora é a vez do candidato Reginaldo Batti fazer a sua pergunta. Para quem será, candidato? Está aberto? Está aberto. Candidato Fernando Estima. O senhor tem 30 segundos. Candidato, o senhor tem dito que fará diferente do atual governo, que fará diferente do que foi feito antes. Mas eu me pergunto, até onde o senhor poderá fazer diferente? Por exemplo, no caso da saúde, que é um caso que as pessoas têm dito, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de adoecer. O que o senhor realmente fará para a saúde de Pelotas? O senhor, candidato, o senhor tem 1 minuto e 30, por favor. Muito obrigado pela pergunta e também a minha gratidão, porque pelo menos agora começamos a reconhecer a obra que está chegando do Hospital de Pronto-Socorro e a sua importância. E é isso que está sendo entregue por esse governo. Parece que alguns candidatos aqui chegaram ontem, ou até o senhor que já conhece mais Pelotas, não reconhece o que foi feito nos últimos anos. Por favor, vocês que estão em casa, olhem tudo que se fez nos últimos anos, de novos bairros. Tá? Só nos últimos 2 governos nós construímos mais de 6 mil unidades habitacionais. E não é só Minha Casa Minha Vida. No momento que você consegue construir supermercados que nós construímos, nós não somos contra, como colocou aqui o próprio Marrone, contra qualquer tipo de investimento. Mas vocês não deixavam vir a loja Avan, só para ter o quantos trabalhadores estão lá. Os bairros abertos, os bairros fechados. No momento que vocês não conseguem reconhecer tudo que se construiu, como é que nós vamos oferecer futuro para a cidade? Você desce de Caxias e parece que só Caxias está bem. O senhor está enganado. Caxias está mal com as suas contas também. Não é só de indústria que se vive. Aqui tem um polo educacional que vai continuar exportando gente boa para todo mundo, porque nós somos muito fortes no polo educacional. Então nós vamos continuar fazendo com humildade, com reconhecimento de tudo que é bom que a gente faz para você, para a gente continuar melhorando a cidade, sob pena de cair no caos aqui. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 15. De novo, candidato. As velhas fórmulas não funcionam. Faz 12 anos que o PSDB promete. Pelotas, hoje, ocupa a posição, candidato, vou olhar para o senhor, 496 de 497 municípios em investimento com recursos próprios em saúde. Essa prefeitura contratou 30 leitos da Santa Casa durante 90 dias no período eleitoral de 2022 e depois cancelou o contrato.
Com todo respeito, candidato, a quem o senhor quer enganar? Porque não é possível, não dá para ficar mentindo, porque é muita mentira. Os senhores não cuidam da saúde das pessoas, os senhores não têm foco nas pessoas, os senhores têm um projeto de poder, assuma isso, candidato. É um projeto de poder, os senhores não têm um projeto de cidade. É triste o que vocês fizeram com a minha cidade. Eu cresci na Baixada, candidato, eu não cresci em Rio Grande. O senhor está muito enganado, eu sou um menino da vila. O senhor está muito enganado comigo. O senhor não conhece Pelotas. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 15 para a tréplica. Você que está em casa conhece esse tipo de teatro de quem está lá embaixo na tabela. Não vamos olhar para isso. Vamos seguir falando sobre saúde. Discordo dos números que o senhor está colocando. O senhor está dizendo que eu estou mentindo. Não estou mentindo. Eu tenho que dizer o seguinte. Nós acabamos de colocar lá na Baixada da Avenida Bento, desça o senhor lá para dar uma olhadinha à direita. Tem um hospital de pronto-socorro sendo construído, com 159 leitos, com 5 unidades de cirurgias. Nós vamos atender a partir dali essa fila que historicamente vem se formando, que não é um problema só de Pelotas, é um problema do Brasil inteiro. Repito, com repasses que faltam. Vocês imaginam, vocês estão em casa, que um repasse por um médico de especialista que manda para Pelotas, o governo federal manda R$10 para uma consulta. Nós contratualizamos com todos os hospitais e vamos aumentar essa relação com os hospitais. Nós subimos para Brasília e não vamos negar de maneira alguma recurso federal, porque esse recurso é pago por vocês. Nós temos que voltar a Brasília, no Estado, aonde for, e buscar esses recursos para qualificar a saúde. E não com esse histérico sistema do momento eleitoral. Nós estamos aqui para falar de futuro, de 4 anos de gestão. Agora, então, o último a fazer a pergunta é o candidato Irajá. Candidato, senhor, por favor, a quem o senhor vai se direcionar? A quem estiver. Todos estão, a menos o candidato Reginaldo Batti pode responder agora. Os demais, qualquer um pode. Então, eu faço uma pergunta para... O senhor tem 30 segundos. E o tema? Tema livre, o que o senhor quiser perguntar. Cima, eu tentei me aproximar de uma missão holandesa que veio a Rio Grande e a Pelotas para nos permitir o início de uma atividade para tentar trazer para cá, para Pelotas, algum investimento. O seu tempo acabou, candidato. O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta, candidato Estima. Em hidrogênio verde. Complementando, eu tenho certeza, o senhor foi convidado por mim quando eu estava dirigindo os portos do Rio Grande do Sul, numa pauta relevante. Nós não só vamos deixar uma licitação que será feita no primeiro semestre de um novo terminal de gás, porque nós vamos trazer o gasoduto para o Distrito Industrial de Pelotas. Temos um compromisso de fazer em Pelotas um distrito industrial com incentivos, com apoio do governo do estado. E, se quiser, outros governos também podem apoiar, como o federal, que tem políticas públicas importantes. Diferente da sua histeria, Reginaldo, que teve recentemente, só uma informação, não se faz política de desenvolvimento com ICMS, porque não é de competência do município. Quem tem que dar o ICMS é o Estado. Então o senhor se coloca como tributarista, mas às vezes surpreende negativamente. Nós vamos focar em vocês que estão em casa, nós precisamos gerar mais emprego e renda, sim. Mas nós vamos focar no microcrédito em cada bairro, nós vamos falar do bairro empreendedor, nós vamos acessar mais recursos para vocês e vamos trabalhar em parceria com o Porto para trazer não só o gás, mas quem sabe, doutor Irajá, com a sua insistência que é boa, né, que a gente possa trazer também o hidrogênio verde, porque é uma matriz energética que chegou para ficar, mas ainda é de futuro. Talvez não seja para os próximos 4 anos, mas nós temos um compromisso de desenvolver Pelotas e gerar mais emprego e renda para você que precisa. Candidato Irajá, o senhor tem 1 minuto e 15. Pois eu quero dizer que, ao contrário, não é futuro, é presente. Nós vemos em vários estados do Nordeste já plantas para obtenção do hidrogênio verde. E isto
nos demonstra como é possível fazer hoje isto aqui. Lastimo profundamente que, na oportunidade, foram iniciados os trabalhos para a instalação de indústrias de hidrogênio verde em Rio Grande e em São José do Norte e em Pelotas, para onde o nosso amigo pretende endereçar ao seu desejo de ser prefeito. Pelotas não foi tratado isso, embora estivesse na sua mão a designação dos entendimentos possíveis para nós vermos nascer e se criar aqui bem, porque temos todas as condições para a produção de hidrogênio verde. Candidato, o senhor tem 1h15 para a tréplica. Doutor Irajá, quando eu falo que Rio Grande e São José do Norte receberam interesses, ainda não estão confirmados, estão prototipando. E o que vai ser feito lá poderá e deverá ser aplicado em outras regiões do estado. E eu comungo da sua ideia, que é positiva, de trazer uma matriz energética como hidrogênio. Mas acho mais realista que a gente consiga melhorar a matriz energética, inclusive das linhas de transmissão, que ao contrário do que o Marrone colocou, as linhas de transmissão foram feitas no nosso governo estadual, não tinha linhas de transmissão, a Eletrobras ficou devendo para toda a região as linhas de transmissão. Nós terminamos aqui com o consórcio Chimarrão, que fez mais de 1.000 quilômetros com o grupo Cobra Espanhol. Eu estive na Espanha para tentar trazer o projeto também da termoelétrica que traz o gás, mas o que nós encontramos hoje? Uma barreira política que não deixa trazer o projeto para cá. Há uma decisão judicial que a ANEEL deveria cumprir. Nós pedimos todo tipo de apoio ao governo federal. E eu repito aqui, é importante que saia a chegada de gás com termoelétrica, geração de energia, para que a gente possa trazer o gasoduto para cá e acelerar o processo. Mas, comungo, doutor Irajá, que a gente possa trazer mais matrizes energéticas, quiçá o hidrogênio verde também. Bom, durante o debate entre o candidato Estima e o candidato Irajá, o candidato Reginaldo Batti pediu direito de resposta, por isso a nossa produção, o nosso jurídico vai analisar e em seguida a gente traz a resposta. Estamos encerrando o terceiro bloco do nosso debate para a Prefeitura de Pelotas. No próximo e último bloco, os candidatos farão perguntas com tema determinado por sorteio ao vivo e ainda farão as suas considerações finais. Nós já voltamos, RBS TV, eleições 2024. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Neste último bloco, mais uma vez, os candidatos fazem perguntas com tema determinado. Dos 15 temas escolhidos, 10 ainda estão dentro desta urna. Estes assuntos foram previamente encaminhados para as assessorias dos candidatos. Só me corrigindo, claro que não 5, né? Porque eu já tirei 5 de dentro da urna. E também neste bloco, cada candidato pode responder até 2 perguntas. No bloco anterior, o candidato Reginaldo Batti pediu um direito de resposta que foi negado pela nossa produção e também pelo nosso jurídico. Vamos então sortear os temas? Vamos começar. O tema é desenvolvimento econômico. Quem pergunta é o candidato Reginaldo Batti. Para quem será a sua pergunta, candidato? Vou perguntar ao senhor Estima. O senhor tem 30 segundos. Candidato Estima, o senhor acabou de me chamar de histérico, que na verdade é uma indignação. Eu fico indignado porque o senhor tenta dizer para todo mundo aqui que todo mundo aqui é mentiroso. A verdade é só do senhor. Então me diga a sua verdade, como desenvolver Pelotas em 4 anos, o que não foi feito em 12. O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Agradeço a pergunta e gostei que o senhor se acalmou para a gente colocar a pauta que é para o eleitor, que tem que definir o futuro desse primeiro turno. E eu espero me encontrar com vocês
Tenho muita certeza de que nós vamos estar juntos ampliando esse debate. Quanto ao desenvolvimento econômico, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente tem como fazer mais. Mas era importante dizer o seguinte, a cidade tem 212 anos. Nos últimos 12 anos, nós conseguimos colocar um aeroporto internacional que não tinha voos com conexões. Nós conseguimos trazer a captação de água, que não tem como falar de desenvolvimento se não tivesse a nova estação de tratamento de água que veio do São Gonçalo. Nós conseguimos construir inúmeros imóveis para dar o ambiente. Nós temos um polo educacional forte que forma para conter aqui o que é possível, mas forma para o Brasil, reforma. Eu reitero, porque alguns acham que a gente vai reter todo mundo aqui. Em Caxias só tem uma universidade privada, por óbvio não consegue manter nem a formação adequada. Pelotas é um polo educacional e vai continuar trazendo mão de obra para cá. Nós vamos fazer microcrédito, bairro empreendedor, nós vamos trazer um distrito industrial capaz de montar uma infraestrutura junto com a energia que também nós fizemos no Porto para conseguir trazer os desenvolvimentos. Sem ter essa infraestrutura não dava nem para falar em captação de novas indústrias. E eu vou trazer um distrito industrial, emprego e renda. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 15. De novo, eu fico indignado, porque é um discurso vazio. É um discurso repetitivo. Isso já foi dito pelo Eduardo Leite, foi dito pela Paula, foi dito pela Paula de novo e nada aconteceu. É muita mentira junto. E ele se diz o dono da verdade. Só ele tem verdade. Todos nós aqui somos atores mentirosos. Nós estamos aqui apenas para fazer coadjuvantes, né? O senhor não me respondeu por que o contrato de 30 leitos da Santa Casa só durou 90 dias. O senhor não responde por que a Prefeitura de Pelotas não aderiu ao programa do governo federal no mutirão de cirurgias. Enfim, o senhor não responde nada que interesse à população. A gente já falou aqui do nosso projeto de desenvolvimento. Nós vamos ter políticas públicas de atração e manutenção de empresas, nós vamos ter um distrito industrial, nós vamos estimular o empreendedorismo. Nós já sabemos que a logística de Pelotas já estava aí, o aeroporto já existia antes do senhor chegar em Pelotas. Aliás, o senhor nem de Pelotas é. Então, o aeroporto já estava lá. Agora só tem novas conexões. Tempo, candidato. O candidato estima tem 1 minuto e 15 para a tréplica. Eu tenho o prazer de estar casado com Pelotas há 38 anos. Vim para cá, casei com a Georgette, criei meus filhos, trabalhei 32 anos no balcão. Eu sei bem o que a pessoa precisa. É de atendimento, de diálogo, isso eu vou ter sempre permanentemente. Mas quanto ao desenvolvimento econômico, não adianta o senhor se alterar. O senhor tem que saber que as nossas propostas são concretas. Tá? Eu ajudei a construir o aeroporto com as suas conexões. Eu ajudei a colocar o porto aqui com 1000... O senhor está com dificuldade de escutar? Peço que interrompa um pouquinho. Estou tomando água. Não mesmo. Eu peço que o senhor respeite o meu tempo. Tá? Nós tiramos o porto de 200 mil toneladas para 1 milhão de toneladas. O que o senhor fica indignado é porque o senhor não reconhece que é construir uma prefeitura do apocalipse, só se for. O senhor não consegue reconhecer nada do que nós fizemos? Abra os olhos, caminhe nas vias, independente de reconhecer, tá? O que eu não vou tapar o sol com a peneira. Nós temos um projeto de zeladoria para melhorar as vias, para enfrentar depois das calamidades, das chuvas, que o evento climático mudou intensificamente, fundamentalmente na nossa cidade, nós vamos melhorar as vias, mas o desenvolvimento continua acontecendo. Tempo, candidato. A gente vai sortear um novo tema agora. É meio ambiente. Quem faz a pergunta agora é o candidato Irajá. A quem que o senhor quer fazer a pergunta, candidato? Ao nosso candidato Perondi. O senhor tem 30 segundos. Nós estamos vendo um mundo submetido a um processo sucessivo de grandes manifestações da natureza, nos colocando em risco a todos os habitantes da Terra. E o Brasil vem agora de um processo de incêndios em toda parte. Não chegou aqui, mas eu lhe pergunto, o que fazer em relação ao futuro? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato.
Ao futuro para Pelotas tem que trazer desenvolvimento e renda. Ao futuro para Pelotas nós temos que fazer os diques que nunca foram feitos no Laranjal. Tem que melhorar o dique na balsa para não ter mais alagamentos. Por que nunca foi feito um dique no Laranjal? Por quê? Ninguém tem resposta para isso. Porque o PSDB está aí seguindo há quanto? 12 anos? Nos últimos 12 anos, quantas vezes alagou? Então nós temos que fazer isso. Para os outros eventos climáticos, pode ser vento, pode ser fogo, mas eu acho mais difícil aqui, mas principalmente alagamentos e eventos climáticos com fortes ventos. Tem que criar um programa para responder isso rápido e não deixar colégios destelhados por mais de 15 dias, como a prefeitura fez. Tem que resolver o problema dos diques e tem que ter um plano de contingência, um plano para ajudar as pessoas quando acontece um evento climático. Para ajudar essa questão do meio ambiente, tem que também cuidar da zeladoria. Tu tem que desentupir os valos, qualquer chuva que tem em Pelotas, alaga tudo. Mas é por quê? Porque não tem drenagem. Então tem que fazer isso. Um evento climático forte, sem drenagem na cidade, claro que não pode fazer nada que está pagando as contas passadas da própria incompetência do PSDB. O PSDB foi incompetente, 300 milhões de dívida, gente. E agora não pôde prestar serviço para o povo durante um ano para poder pagar a conta da sua própria incompetência. Candidato Irajá, o senhor tem 1 minuto e 15. Na verdade, o que nós sentimos é que há uma ausência e uma falta de disposição de pressionar o governo do Estado e o governo federal, uma vez que nós temos um problema da Z3 que não vai se resolver com realizações pequenas e nossas daqui da prefeitura. Ao contrário, nós precisamos ver essa lagoa sendo dragada, porque foi proibida durante algum tempo a dragagem da lagoa para retirada de areia e o que nós vemos, acumularam-se os dejetos e hoje ficou pouco espaço para as águas que se acumulam na nossa Lagoa dos Patos. Então, precisamos, isso sim, de uma força política destinada a pressionar o governo do Estado e o governo federal para que façam as obras de sua competência, porque não pode um município empobrecido fazer obras que não são da sua competência enquanto os desastres se sucedem. Candidato, 1 minuto e 15. Sobre o meio ambiente ainda, nós temos que pensar que hoje a cidade de Pelotas tem na verdade esgoto em todos os bairros, na frente de casa ou sem tratamento. Nós precisamos tratar o esgoto porque o principal dano que causa hoje é o meio ambiente. Hoje, tem muita gente que não consegue trabalhar, por exemplo, na balsa, tem muitos pescadores que estão sem trabalhar porque a prefeitura foi lá e fechou uma agroindústria que tinha de pesca porque ele não tinha umas etiquetinhas para colocar no peixe. Tirou lá 60 mil reais de produto e faliu com eles. Mas um pouquinho para cima, uns 100 metros, tem uma tubulação de esgoto que joga pelo canal São Gonçalo praticamente quase todo o esgoto da cidade sem tratamento. Isso é um absurdo. Isso é o maior dano ambiental que existe. Nós não podemos tocar o esgoto todo para a água e contaminar todo o nosso laranjal. Nós precisamos fazer um plano de tratamento de esgoto, que hoje não tem nenhuma estação de tratamento de esgoto funcionando em Pelotas, nenhuma adequadamente. Então isso tem que ser feito e tem que ser esse tratamento. O principal tratamento de Pelotas para o meio ambiente é cuidar do esgoto. Vamos a mais uma rodada, mais um tema sorteado. O tema agora é turismo. Quem pergunta é o candidato Marciano. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Vai para o Bate. O senhor tem 30 segundos. Bate, o governo do PSDB e do PT se juntaram na eleição estadual. Agora, o governo do PT diz que mandou para Pelotas 1 bilhão de investimentos. O governo do PSDB não manda
não trouxe nada para Pelotas, nem empresas, nada nos últimos anos. Como governador, poderia mandar muita coisa assim, afinal a cidade é daqui. E para o turismo, hoje, a cidade está muito largada, muito suja e abandonada. O que tu acha disso e como melhorar? 1 minuto e meio, candidato. Bem, candidato, primeiro a gente tem que preparar a cidade, tem que fazer a zeladoria dela, tem que limpar a cidade, tirar o lixo, limpar as valetas, arrumar as ruas e temos que recuperar o nosso patrimônio histórico e natural. Pelotas é riquíssima no patrimônio histórico e natural, temos um potencial no turismo, temos um turismo rural maravilhoso que é pouquíssimo explorado, até porque também as estradas da nossa colônia, candidato, são 1.200 quilômetros de estrada, 386 pontes, sem manutenção. Não dá nem para ir até alguma pousada ou um parque na nossa colônia sem que a gente passe por milhares de buracos. Esta é a nossa situação. Mas Pelotas tem sim um potencial maravilhoso, um patrimônio histórico e natural que pode ser orientado, organizado, requalificado para receber um público que realmente vem de Pelotas, vem do norte ou vem do Uruguai, vem da Argentina e que por aqui passam. Mas infelizmente, neste momento, graças ao PSDB, graças a esse governo que não cuida da saúde, que não cuida da educação, que não cuida da zeladoria da cidade, nós não temos nem entrada na cidade. Entrar na cidade pela Fernando Osório é um caos para o turista. Essa é a cidade que a gente tem. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 15. Concordo, Bate. Tem uma coisa que sem desenvolvimento, sem dinheiro, fica difícil de resolver o resto. Nós temos que trazer desenvolvimento que não se traz para Pelotas há muito tempo. Minha bandeira é sempre essa e eu tenho batido muito nesse ponto, porque a população merece respeito, a população merece respaldo. Como é que tu vai desenvolver turismo numa cidade que ela tem lixo por toda parte, que ela não cuida da zeladoria, que ela não cuida das pessoas que estão doentes? Como é que nós vamos priorizar turismo numa cidade quando tem pessoas morrendo em filas, quando tem pessoas que não têm atendimento para cirurgia? Você é de casa. Quanto tempo faz que você está esperando uma cirurgia, um exame? Isso é o básico. Tratar do turismo é muito importante, mas nós primeiro temos que tratar das pessoas, cuidar das pessoas, trazer dinheiro para quem mora no bairro principalmente. Nós temos que trazer desenvolvimento para que nossos filhos não vão embora da cidade. Nós temos que trazer desenvolvimento. Com desenvolvimento aqui, a gente cuida da zeladoria, a gente cuida do turismo, temos que virar a cidade para as águas, temos que tratar melhor o Laranjal, asfaltar ou pavimentar o Laranjal, que hoje está largado e paga altos impostos. Candidato Bate, o senhor tem 1 minuto e 15. Nosso patrimônio natural são as águas, a praia do Laranjal, a praia do Barro Duro, a própria Z3. E a gente está maltratando eles há muito tempo. A Z3 há muito tempo merece uma nova estrada, lá por trás, para que a lagoa não avance e não destrua a estrada que hoje temos. Mas precisamos manter a estrada atual também. Precisamos fazer a dragagem da Divinéia, precisamos reestruturar a área de trabalho dos pescadores e fazer um plano diretor rediscutindo com a comunidade de áreas de risco, para onde elas devem ser colocadas para que não tenham suas vidas afetadas com mais intempéries climáticas. O Laranjal precisa passar por uma requalificação no seu calçadão, ampliando o seu calçadão. Nós precisamos, para gerar emprego e renda no turismo, no entretenimento, no lazer, ter uma agenda de janeiro a dezembro para atrair não só os turistas de Pelotas, mas também da nossa região sul e de todo o estado do Rio Grande do Sul, porque as pessoas também aqui da nossa região podem vir para Pelotas. Infelizmente, a zeladoria da cidade é zero. A cidade está esburacada, suja, precisa primeiro ser cuidada para depois ter uma política de atração de turismo. Vamos então para mais uma rodada de temas aqui sorteado. O tema agora é transporte público. Quem pergunta é o candidato Fernando Marrone, a quem o senhor direcionará a sua pergunta, candidato. Doutor Irajá. O senhor tem 30 segundos, candidato. Doutor Irajá,
O senhor falou que há um composto de carvão mineral com cal que tem muita durabilidade. E o exemplo é a Ferreira Viana, que foi feita há 44 anos de um lado, né? Está funcionando ainda, mas sem manutenção, e o outro lado já foram feitos 3 vezes em pouco mais de 12 anos. E eu quero incorporar essa tecnologia nas obras de pavimentação e nas obras de infraestrutura que nós vamos fazer para o transporte público. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para sua resposta. Ótimo. Acho que todos os candidatos poderão ter a oportunidade de incorporar esses avanços à medida que nós os colocamos à sua disposição. Durante anos, a Cientec tentou que o governo do estado passasse a utilizar os seus dejetos de carvão mineral junto com o calcário para fazer estradas no interior, estradas principais no nosso estado, mas não conseguiu, a ponto de, ao final, extinguirem a Cientec como se ela fosse um órgão imprestável. Ao contrário, a tecnologia, com livros publicados, está à disposição. Então, eu coloco isso na hipótese de o senhor chegar lá, ou na hipótese de querer, de alguma forma, contribuir para o governo do município ou do estado, coloco o material, uma vez que nós fizemos análises, nós fizemos experimentos na área pública para poder agora falar nisso. Foi essa disponibilidade que nós queríamos trazer para todos os concorrentes. Candidato Marrone, o senhor tem 1 e 15. A nossa cidade precisa de um novo plano de ação para mudar o ritmo e poder os ônibus circularem na nossa cidade enquanto nós não construímos o caminho do ônibus, para que o transporte público possa funcionar na nossa cidade. Vamos rever os contratos de manutenção das vias, como nós fizemos entre 2000 e 2004. Nós usávamos uma mistura orientada pela Universidade Federal de Pelotas de saibro junto com brita e com as valetas evidentemente, né, drenadas. É aquele tipo de pavimento, apesar de ser um pavimento, né, de saibro, durava bastante e não estragava com qualquer chuva. E as nossas obras de asfalto foram muito bem feitas. O exemplo disso é a entrada do Valverde, a nova entrada do Valverde. Foi feita com asfalto, está lá há 20 anos. Agora, o que nós vemos na nossa cidade, nessas últimas administrações, é um caos, gente. As obras que foram feitas há 4, 5 anos atrás não prestam mais, tem que ser todas repavimentadas. E nós vamos fazer o caminho do ônibus para que o transporte coletivo ande sobre o asfalto e assim diminui o preço da tarifa. Tempo, candidato. Candidato Irajá, o senhor tem 1 minuto e 15. Eu recolho com satisfação a manifestação, porque acho que todo o progresso não tem bandeira. Ele deve ser abraçado pela nossa comunidade, de maneira que possamos ver funcionando coisas que aqui não chegaram a funcionar. Nós lutamos para termos energia eólica, buscamos parceiros. Eu não estava na prefeitura, ajudei naquilo que foi possível, mas, na verdade, o que se sente é um descasamento entre a necessidade que tem a comunidade como um todo e alguns que têm a possibilidade de influir positivamente não o fazer. Por isso, entendo que a sua manifestação é oportuna, espero que possamos amanhã ou depois ver isso concretizado para que Pelotas chegue a um ponto que nos dê alegria e sucesso. Vamos agora ao último tema selecionado. E o tema é cultura. Quem vai fazer, então, essa última pergunta é o candidato Fernando Estima. A quem o senhor fará, candidato? Pode ser o
Perondi. O senhor tem 30 segundos. Perondi, Pelotas tem uma história que ajudou a construir a história do Brasil e a história do Rio Grande do Sul. Portanto, a cultura, ela está nas ruas, ela está na indústria criativa, ela está em todos os locais. Eu gostaria de entender, o senhor que veio de fora, está há pouco tempo, compreende pouco, propõe menos ainda, qual é a sua proposta para o desenvolvimento da cultura em Pelotas? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Primeiro eu vou te dar uma passagem para Caxias e ver como é que é uma cidade desenvolvida. Pelotas é uma, eu acho que você não sabe, não conhece, falou 2 vezes aqui, sobre a cultura em Pelotas. A cidade de Pelotas respira cultura. É uma cidade linda, muito bonita. Eu estou aqui também por isso, é uma cidade bonita. Pena que ela está largada desse jeito. Nós precisamos melhorar Pelotas e também tratar a cultura com devido respeito. Nós precisamos levar a cultura para o bairro. No bairro desenvolver projetos culturais. Tem gente que não consegue vir para o centro e os eventos só são aqui. Mas e quem não tem dinheiro para sair de casa? E é muita gente. Nós temos que levar a cultura até o bairro. Nós precisamos reviver o carnaval, que Pelotas já foi uma das cidades com o melhor carnaval do estado. Por que não é mais? Cadê o investimento no carnaval? Então nós vamos desenvolver o carnaval no centro e também vamos desenvolver o carnaval lá na Fena Doce, um carnaval de inverno que vai atrair turismo e ajudar no desenvolvimento da cidade. Isso vai atrair muita gente para cá. Então nós temos que olhar Pelotas com outros olhos. Eu vim para cá, eu gosto de Pelotas, eu me mudei da minha cidade de Caxias para cá. Hoje eu sou pelotense, hoje eu estou aqui porque eu gosto da cidade. Eu vejo muito potencial, mas eu vejo muito potencial desperdiçado. O que adianta ter uma cidade tão bonita como Pelotas, com charqueadas, com rios, com o Arroio Pelotas, e a cidade não ser desenvolvida? Candidato, o senhor tem 1 minuto e 15. A cultura, nós vamos reforçar alguns programas. Primeiro é reabrir, sim, o Teatro 7 de Abril. Nós precisamos concluir essa obra que, por N motivos, não vou abordar aqui, ela realmente necessita de um carinho e de uma atenção. Então, tem o meu compromisso, a comunidade da cultura, que o Teatro 7 de Abril vai receber não só a sua abertura, como um calendário intenso, de programação intensa. Vamos fazer isso também fortalecendo a Secretaria de Cultura. Nós precisamos de mais profissionais que ajudem a fazer a programação constante. Tá? Temos o Procultura, que é um modelo quase que único em todo o interior desses estados e nas cidades de porte médio. Tem um aporte fundamental, tem licitação para a Procultura. Ela já ocorre nos bairros, mas eu vou estender esse valor da Procultura com parcerias com o mercado. Pelotas tem muito acesso a novas empresas que têm interesse na cultura pelotense. O calendário que vai do Carnaval ao Natal, passando por todo o calendário, eu vou ajudar a formatar um modelo para os 4 anos e captar os recursos privados para complementar os orçamentos necessários para a gente continuar desenvolvendo a cultura. A tréplica é de 1 minuto e 15, candidato. Depois de quanta incompetência, o PSDB está no governo há quanto tempo? 12 anos. Em 12 anos não conseguiram terminar uma obrinha lá no Teatro 7 de Abril. 12 anos, gente. Vocês entendem que, se fosse a iniciativa privada, o que daria para fazer com isso? O que acontece é que o governo do PSDB é incompetente. É incompetente. 12 anos e não conseguiram terminar. Começaram a reforma, quando estavam terminando a reforma, tiveram que reformar tudo de novo, porque já estava tudo velho e caindo. Isso é o governo que nós temos, dessa burocracia que nós temos. E ainda, eu tenho que terminar a Torre Central Park. E o que acontece? Eu tinha a contraprestação da rua lateral para fazer e da praça. E eles queriam me empurrar o ar-condicionado 7 de Abril, R$1.300.000 para fazer. Eu disse, não vou fazer. Porque eu já tenho contraprestação para fazer isso, já está definido pelo IFAM. E eu não quis fazer isso, porque quem tem o dever de terminar isso é a Prefeitura de Pelotas, é o PSDB, que não conseguiu em 12 anos terminar uma obrinha ali de uma casinha do 7 de Abril, pelo amor de Deus, sabe? E ainda querem governar Pelotas? Querem melhorar Pelotas no quê? Nenhuma obrinha dessa conseguem terminar? Encerrada a última rodada de perguntas, estamos quase no fim do nosso debate. Chegou agora o momento das considerações finais. Cada candidato vai ter 1 minuto para sua mensagem final aos eleitores pelotenses.
Pela ordem definida, também em sorteio, quem começa é o candidato Fernando Estima, do PSDB. Agradeço a você que ficou em casa até essa hora, nos escutando com atenção. Nós temos que renovar aqui com vocês o interesse de governar Pelotas. Eu tenho um compromisso com Pelotas. Eu estou aqui há 38 anos, não cheguei ontem. E temos uma proposta clara. Nós vamos priorizar o que está lá no nosso plano de governo: saúde, zeladoria e educação. E vamos fazer isso com responsabilidade nas contas certas e buscando desenvolvimento, para aumentar a nossa capacidade de ter recursos para melhor atender você. Eu nunca fui candidato à prefeitura, é a primeira vez que eu estou me candidatando e estou comprometido em fazer diferente. Eu e a Michele vamos fazer diferente. Governo Eduardo foi governo Eduardo, governo Paula foi governo Paula, mas nós vamos fazer um governo melhor, porque nós sabemos o que já precisa melhorar, mas consideramos tudo que já foi feito de bom. Pela ordem do sorteio pré-estabelecida, agora é a hora do candidato Irajá fazer as suas considerações finais. O senhor tem 1 minuto, candidato. Um grande abraço à RBS, que oportunizou esse debate. Um abraço em cada um dos concorrentes de cada um dos partidos, porque é assim que se faz democracia. Nós chegamos ao final dessa discussão, cada um com as suas propostas, com as suas contrariedades, mas a verdade é que o povo nos ouviu e o povo certamente gostou, porque o povo gosta de se sentir amparado pelos braços dessa democracia. Muito obrigado àqueles que têm nos acompanhado nas nossas caminhadas, o nosso candidato a vice, o Danilo, os candidatos a vereador, e por isso nós dizemos agora, no dia da eleição, não esqueçam, 15 é a opção para todos. Agora é a vez do candidato Reginaldo Batti, do PDT, fazer as suas considerações finais em 1 minuto. Eu nasci em Pelotas, amo a minha cidade e estou triste com a situação que ela se encontra. Trabalhei na Receita Federal do Brasil, trabalhei em Brasília durante 25 anos como assessor do secretário da Receita Federal, sou economista e advogado, estou preparado para dirigir Pelotas e por isso eu peço o seu voto e o seu apoio para que no dia 6 vote 12. A indiferença com que é tratada as necessidades das pessoas por alguns candidatos me choca e isso realmente me indigna. A nossa gestão será uma gestão focada nas pessoas e a gente vai fazer essa gestão da periferia para o centro, cuidando de quem mais precisa e de onde mais precisa. Esse é o nosso compromisso, seja na saúde, seja na educação, seja na zeladoria da cidade. Portanto, no dia 6, vote 12, vote PDT. Para suas considerações finais, por 1 minuto, agora eu convido o candidato Perondi. O maior programa de desenvolvimento que existe para Pelotas se chama tirar o PSDB do governo. Só tirando o PSDB, que está há 12 anos sem desenvolver essa cidade, tem que tirar o PSDB, tem que tirar todo esse pessoal que está trabalhando ali, viciados. Nós temos que tirar os CCs, nomear funcionários públicos e valorizar o funcionário público em sua grande maioria. Nós precisamos melhorar a saúde. Eu vou zerar essa fila de exames e consultas que você aí em casa sofre. É meu dever, é minha responsabilidade e eu vou fazer. E eu peço para você, dia 6 de outubro, vote 22 para prefeito e 22 para vereador. Eu preciso de ajuda na Câmara de Vereadores. Eu preciso de ajuda para governar. Não basta só você eleger o prefeito. Eu preciso eleger o maior número possível de vereadores, que com eles eu vou governar essa cidade e eu vou trazer o maior desenvolvimento que essa cidade já viu. Então vote 22 para prefeito, 22 de novo para vereador, que você vota na legenda e me ajuda. Eu preciso de tua ajuda. Para suas considerações finais, agora o candidato Fernando Marrone, do PT. Reta final, e eu quero aqui agradecer todo o carinho e apoio que tenho recebido todo dia.
A nossa cidade está cansada de promessas repetidas e que não se realizam e o nosso povo sofrendo dessa maneira. Então eu quero me dirigir a ti que nos acompanha. Se a gente quer a mudança, vamos aproveitar os últimos dias, nos mobilizar, pedir o voto dos amigos, dos familiares, de todos, vamos conversar com todos, porque Pelotas merece uma administração de verdade, que cuide da cidade, que monte um sistema de saúde que possa atender a nossa população, que tenha educação. Acredite, vamos com fé, vamos mudar Pelotas. No dia 6, vote 13 para prefeito e escolha uma das nossas candidaturas para vereador ou vereadora. Um forte abraço a todos. Chegamos ao fim do nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas, um programa feito para ajudar você, eleitor, a ter mais informações sobre as propostas de cada um e assim fazer uma escolha mais consciente. Lembrando que, por critério adotado pela Rede Globo em todo o Brasil, participaram esta noite os candidatos de partidos que atendem ao critério da representação definida pela Lei de Eleições e pela resolução do TSE. Também disputa o cargo de prefeito de Pelotas o candidato João Burscheid, do PCO. Agradecemos, então, a presença de todos vocês aqui no estúdio da RBS TV, especialmente, claro, a você que está aí do outro lado da telinha. Vale lembrar que no domingo, dia 6 de outubro, a RBS TV, o G1RS e todos os veículos do Grupo RBS farão uma ampla cobertura da votação para trazer todos os detalhes de mais esse momento histórico da nossa democracia. Muito obrigada, uma boa noite e se você perdeu ou quer rever qualquer ponto deste debate de hoje à noite, acesse o G1RS. Candidatos, obrigada.